Bom, boa tarde, professor Sérgio Byron Blanco Santana. Gostaria de começar, embora a gente muito provavelmente vá fazer uns fluxos muito pouco lineares, como de costume, eu queria começar esse diálogo propondo que você contasse um pouco mais da tua trajetória de formação, que eu particularmente conheço pouco desse período Rio Grande do Sul, né? Como é que eu sei que você tem um período grande um período grande teatral que você experimentou, fez turnês, enfim, fazia parte de grupo. Queria que você contasse um pouco dessa história pré-São Paulo, assim. Sim. Bom, eu na verdade fiz uma trajetória de fato, como você está falando, bem interdisciplinar e de certa forma essa trajetória interdisciplinar acabou resultando ou ela se justifica pelos trabalhos atuais, né? Apesar de que não houve nada intencional, né, ou de intenção de fato nessa trajetória, mas eu passei por um longo período na adolescência e ainda durante a faculdade fazendo teatro, né? E fiquei inclusive em dúvida se eu seguiria o teatro ou de fato seguiria o caminho acadêmico, até que lá no Rio Grande do Sul, naquele momento, o teatro era muito complicado, sobreviver de teatro, enfim, né? E resolvi seguir o rumo acadêmico e vim para São Paulo, para a USP, para fazer pós-graduação. Entrei na Faculdade de Filosofia, na História Social, e fiz lá a minha trajetória de mestrado e aí um doutoramento direto, né? Eu acho que essa trajetória, na verdade, o que ela tem de interessante, talvez, em termos de universalização, é que ela se define por um encontro sempre no que se convencionou chamar entre arte e ciência, né? Então, quer dizer, de certa maneira, eu nunca consegui ver muita lógica em termos da criação, ou melhor, ou da aplicação de uma separação absoluta entre essas duas formas, essas duas expressividades, vamos dizer assim, de um pensar ou de divulgar o pensar, né? Acho que essa é uma questão que eu trago da minha trajetória como um todo, mas que eu só percebi muito depois, né? E que junto ao teatro você também continua a elaborar alguma criação mais musical, né? Algumas das tuas hipermídias você tem um pouco mais de liberdade, explora esse universo sonoro. Isso vem também desde essa adolescência mais teatral? Sim, sim, a música sempre fez parte da minha família, na verdade. Quer dizer, eu cresci num ambiente musical e, de certa maneira, a gente, quando fazia as peças de teatro, nós também fazíamos as músicas que iam fazer parte dessas peças. Eram peças ainda no final da ditadura, então eram peças extremamente críticas, né, com um viés social muito forte. E a questão da música, na verdade, resultou num projeto em alguns projetos, mas eu acho que o mais interessante é o Texturas Sonoras, né? Em que a gente faz uma proposição, ou lança a proposição, de um pensar com um som, né? E este som pode ter uma expressividade musical ou não, ou melhor, mesmo não tendo, nós encaramos como tendo, né? Então, dessa maneira, o Texturas Sonoras é um resgate dentro das discussões de hipermídia de como que a música e o mundo acústico foi entrando, né, em ação nesse processo todo de reflexão. Eu acho que o Texturas Sonoras, em especial, que é uma pesquisa que, enfim, a gente acompanha, a propósito do áudio na hipermídia, né, que é um assunto bastante raro. Eu queria que você, talvez, puxando esse gancho, falasse um pouco a propósito dessa dificuldade, né, porque você costuma mencionar de que se a gente encontra 50 livros para se refletir sobre a imagem, você encontra um para o som.
né? Como é que foi essa investigação que culminou aí com, não só com o texto, mas com a própria, com as próprias texturas sonoras que acompanham. Na verdade, o texto é um making-off dessas texturas, né? Na verdade, eu acho que tem uma outra questão que é a base disso, que é a discussão que a gente começou a fazer na década de 90, da produção do conhecimento acadêmico ser desenvolvida em linguagem hipermídia, né? Portanto, isso significaria, né, não produzir mais um conhecimento acadêmico único e exclusivamente por meio de um texto, metodologicamente falando, constituído, né? E sim usar e buscar, na verdade, uma exploração da experiência estética, que foi um conceito que a gente trabalhou também por muito tempo, como uma possibilidade concreta do pensar, mas não de um pensar no âmbito artístico, e sim de um pensar no âmbito acadêmico. Então, quer dizer, como trazer esse tipo de experiência que acabou sendo, de certa maneira, habitando única e exclusivamente, e sob o ponto de vista institucional, o campo da arte, como trazer esse tipo de experiência do pensar para dentro da academia, né? Então, e aí entrava, sem dúvida, um conjunto de questões ligadas à imagem, essas questões ligadas às sonoridades, né? Quer dizer, ligadas a aspectos estéticos, literários, né? E assim por diante. Então, a questão do som e da experiência com as texturas sonoras, o que é, inclusive, agora a gente está entrando junto da ECA em parceria com Diverstas, com um projeto que vai pensar os sentidos da escuta, né? Junto com a professora Marília. Exato, em parceria com a professora Marília Librandi, lá de Stanford. E de certa maneira, eu vou poder, para mim vai ser ótimo, porque eu vou poder resgatar essa discussão que ficou lá atrás de um pensar sonoro, de um pensar estético, né? E que o grande problema é que ele não está dentro da academia, né? Quer dizer, ele sempre é objeto, ele sempre serve como um interlocutor ilustrativo de conceitos acadêmicos. A gente vê isso em vários filósofos e trabalhos de semiótica, assim por diante, mas ele não faz parte de um processo de pensar, né? E este é que é o grande problema. Isso está arraigado em instituições que sustentam e repetem a mesma forma de pesquisar e ensinar o que se pesquisa. É um pouco da premissa que você costuma trabalhar, do pensar criando e criar pensando. Né? Exato, mas nesse caminho, se permitindo, na verdade, você assumir a responsabilidade de explorar uma experiência estética mesmo desse seu pensamento. Aqui esse conceito de experiência estética é uma coisa bem complicada. É a tua livre docência. De fato, e isso, né, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas em todo caso, o sentido comum que há atrelado a ele serve também para esse tipo de colocação, que é expressar de forma sensível, né, há vários pensadores que articularam isso, desde o Sloterdijk até o Mafessoli, quer dizer, por correntes absolutamente diversas, a expressividade sensível do pensamento. Né? Acho que o Texturas Sonoras, claro, cada trabalho enseja várias provocações nesse âmbito institucional, né, de não ir para o que se convencionou chamar de arte, mas lidar com a experiência estética na produção de conhecimento. Isso é uma das duas grandes linhas, pelo menos, tanto do CEDIP, né, que é o grupo de pesquisa, quanto da tua trajetória de pesquisa mesmo, que é a hipermídia e a produção de conhecimento. Né? Dentro da Texturas Sonoras também, acho que talvez seria importante comentar esse aspecto, que você convidou pessoas mais ligadas ao que seria esse campo artístico, né, como Arnaldo Antunes, até acho que o Tom Zé, me parece, alguns personagens desse universo menos acadêmico, e fez uma espécie de um jogo, de uma troca, né, de pessoas ligadas à academia para
sugeriu uma inversão, né? Como é que foi essa... A proposta foi, eu posso dar um exemplo, quer dizer, textos do Arnaldo Antunes, lidos, poemas no caso, lidos por Olgária Matos, da filosofia, ou pela Santaella, da semiótica, ou pelo Blickstein, da semiologia aqui da USP, né? Lidos em forma de conhecimento científico, vamos dizer assim, né? Institucionalizado. Um pouco retórico, talvez. Um pouco retórico. Mas, de certa maneira, ele adquiria, esse conhecimento adquiria, ou essa expressividade adquiria essa característica por estar, a gente brincou um pouco com essa ideia, jogou com essa ideia, por estar sendo expressa por grandes pesquisadores consagrados dentro das suas áreas, né? E invertemos o processo, quer dizer, o Arnaldo Antunes lê textos escritos por, enfim, né, tanto por estes pesquisadores quanto por alguns filósofos. Eu mesmo escrevi alguns textos para isso, como se fossem poesia, né? Então a leitura do Arnaldo era trazer uma expressividade estética para textos acadêmicos. E aí essa inversão criou um chamamento sonoro, né, que completa o cruzamento dessas leituras. Foi um projeto experimental, né, de como seriam alguns conceitos, como inclusive o conceito de experiência estética, trabalhados de maneira criativa, estética, sensível, sem perder, e aí o caráter experimental, sem perder a sua fundamentação acadêmica, vamos dizer assim. Interdisciplinar. E interdisciplinar. Byron, então, retornando um pouco, aí você chega então em São Paulo, década de 80, 90, para uma pós-graduação, né, que você vai estudar, na verdade, a história palinódica, como que a minha tese de doutorado foi sobre a cultura regional da chamada colonização alemã lá no Rio Grande do Sul, e o quanto que houve ali um processo fantasmático de unidade cultural, né? Quer dizer, eles se identificam, na verdade, e a cultura oral, inclusive, desenvolvida no local, não era valorizada, né? Porque a elite local, ela fazia referência aos colonos, aos imigrantes, como alemães que estavam totalmente fora da cultura, né, brasileira, e que não tinham valor de interlocução nesse sentido, e estavam também fora da cultura alemã. Então, de certa maneira, a tese de doutorado ela já foi um levantamento multissensorial, vamos dizer assim, porque eu pesquisei as músicas da região, pesquisei o sotaque do Hunsrück, né? Pesquisei a estrutura da arquitetura das casas, né? As festas e as características dessas festas. Quer dizer, tudo isso para tentar encontrar algo que fosse original, né? E originário dessa região como cultura oral, né? Então, ali eu já comecei, no doutorado, já comecei a ter uma preocupação grande em me aproximar dessa cultura chamada rural, né, entre aspas, dessa cultura do interior. Não urbana, né? Não urbana. E foi um trabalho que, para mim, foi muito gratificante, assim. E a época você estava mais pelo método historiográfico, chegava a ter uma relação etnográfica com a antropologia? Sim. Eu acho que foi mais um método tradicional historiográfico no tocante ao levantamento e interpretação de uma documentação, né? A documentação foi imensa, né? Imensa, mas houve algo de etnografia no sentido de emergir nas chamadas colônias lá no Sul, né? Então, eu ficava convivendo durante um bom tempo com algumas famílias de colonos, enfim, e conseguia entender um pouco melhor o dia a dia deles, a origem de algumas questões que eles colocavam. Isso da tua própria cidade? É Novo Hamburgo? Perto, na verdade é na região que é chamada de colônia alemã, mas é uma região imensa lá no sul, que não é na cidade, ou não, essas regiões não estão na cidade, estão no interior, entre as cidades, né?
E ali já houve um elemento tanto, vamos chamar assim, multimídia, na expressividade da cultura local, quanto um elemento de ficar atento à tradição da cultura oral. Bom, e aí você vem para São Paulo, faz essa pós e começa, depois de um tempo, vai para a PUC, né, para semiótica. E década de 80 e 90, você talvez, bibliograficamente, é um dos primeiros que começa a pensar no âmbito acadêmico, no Brasil, pelo menos, a questão da multimídia. Até um livro teu, não sei precisar o ano, talvez começo da década de 90, multimídia. 94, 95, que, final de 94. Quer dizer, era todo um papo bastante puxado pelo viés tecnológico, né? Um certo fetiche daquela coisa nova que chegava, mas na academia ainda, né, como ainda hoje, continuava-se a reproduzir a mesma escrita, né, a mesma modalidade de escrita. E você já estava na década de 90 um pouco preocupado com isso. Né? Como é que se deu essa transição? Sair de uma pesquisa da história, da oralidade e cair na multimídia? Né? Eu na verdade, esse livro do início dos anos 90, ele já trabalhava com o pressuposto básico do encontro entre as humanas e as, vamos chamar assim, tecnológicas, né? Mais na área da computação, e representada pela área da computação e assim por diante. E ele propõe já a criação e a análise de ambientes comunicacionais digitais que tenham sido criados, ou que deveriam ser criados por pesquisadores, né, ou por professores do ensino, né, fundamental, secundário, seja lá qual for o ensino, mas enfim, por pesquisadores e ou professores, porque estes, na época eu já começava a desenvolver esse princípio, o professor ou pesquisador que contém o conteúdo, que contém um conhecimento sobre determinado conteúdo, né? E esse conhecimento é conceitual, portanto... uma espécie de curadoria. Exato, quer dizer, como ele poderia expressar a sua base conceitual por meio, usando os recursos todos, por meio do computador, poderia-se dizer na época, mas usando os recursos todos da informática e da comunicação digital, né? Quer dizer, como é que ele poderia se utilizar dessas chamadas ferramentas todas na época para explorar determinado conceito teórico, né? E essa questão, na minha opinião, é uma pergunta que está aberta até hoje, né? Quer dizer, e ela tem nós temos uma grande deficiência para respondê-la pelo aspecto de não explorarmos no mundo acadêmico a questão da experiência estética. Então, o problema de não usar comunicação digital de uma forma mais consequente como produção de conhecimento e, evidentemente, como divulgação do que foi produzido, na minha opinião, não é por uma questão de falta de lead tecnológica com a tecnologia digital. É um problema que está totalmente associado ao distanciamento da experiência estética no âmbito da produção de conhecimento. Eu acho que nessa tentativa de reconciliação tem vários projetos a serem lembrados, mas um especial que também faz essa ponte, né, esse diálogo, propõe parte desse diálogo com a própria questão da educação, que me parece fundamental, né, é o Diadorim, né, que foi um trabalho interdisciplinar enorme, que aí acho que nesse percurso a hipermídia começa, pelo menos nos teus trabalhos, nas tuas pesquisas, começa a cada vez mais se abrir a experiência interdisciplinar. Né, o Diadorim acho que talvez seja um marco, você poderia falar um pouco mais? Sim, o Diadorim foi um trabalho impressionante, porque foi em parceria com a professora Zilda Iocoi, da FEFELESH, da História, e nós fizemos um levantamento em 34 mestrados e doutorados sobre a região do ABC,
que trabalhavam, enfim, várias temáticas, né, sobre a região do ABC, então desde da escravidão, como teria sido nessa região, até as questões ligadas ao ambiente natural, né, questões ligadas a movimentos sociais, a formação da imigração, a migração, enfim, né, quer dizer, tinha vários temas nesses mestrados e doutorados pesquisados. Com base nessas temáticas, a professora Zilda Ocói construiu contos literários que exploravam cada uma dessas temáticas, né? Com base na relação entre as temáticas e os contos literários construídos, e em diálogo, inclusive, com as professoras de ensino fundamental das escolas dessa região, foi construído um ambiente digital, que era uma escola em 3D, né? Dentro da qual o estudante e ou a professora navegavam e iam encontrando os contos, né, narrados à época por locutores da TV Cultura, vários deles, que por sinal fizeram esse trabalho, né, gratuitamente. E a partir daí os estudantes ou professores encontravam esses contos narrados. Dos contos, eles acessavam o texto dos contos, e dos textos dos contos, eles acessavam, aí mais os professores, os trechos ou os trabalhos na íntegra de mestrado e doutorado sobre a região. Foi muito interessante porque toda a temática abordada, o aluno tinha, dentro de um ambiente 3D, ele tinha, sei lá, por exemplo, a Anita Malfatti, morou em Diadema, né? Então morou na casa tal, no endereço tal em Diadema. Então a criança sabia, não, a Anita Malfatti, que foi uma pintora importante por causa de um movimento que aconteceu no Brasil. Então tinha uma coisa local, morava ali na esquina, né, o estudante pensava, tinha uma coisa local que ele se identificava, com uma temática nacional. Da temática nacional, o conto ia para uma temática da arte moderna, por exemplo, no Ocidente, e aí voltava para o Brasil e voltava para o local. Então, todos os contos partiam dessa circularidade. E que foi um material distribuído para as escolas da região na época, quando as instituições de apoio à pesquisa tinham programas de apoio à política pública, o que hoje não tem mais, para a área de humanas, sobretudo, né? É uma pena isso. E um trabalho dessa dimensão, ele poderia ser trabalhado num livro, efetivamente? O que você acha dessa percepção do suporte? Não. Na verdade, as escolas, à época, receberam um kit. Um manual. Um kit que tinha um CD com essa escola em 3D, e tinha um livro com os contos, tinham mapas, fotografias, né? Era um kit físico, né? Que foi, ainda dentro de uma política pública da FAPESP, foi bancado pela FAPESP a reprodução desse material. Agora tem uma questão, eu acho que de suporte também, que a Hypermídia sempre nos bate a porta para pensar, né? Que a gente tem muitas críticas, embora toda a importância, claro, toda a relevância fundamental, não só ao método científico, mas a todo o conhecimento que se produziu, ao suporte, o impresso, ao códice, enfim, que é uma forma que está há centenas e centenas de anos consolidada. A Hypermídia, por outro lado, eu li uma entrevista recente de um diretor do Google que ele dizia que a humanidade sofre um grande perigo de uma amnésia imagética futura, alguma coisa do tipo, no tocante à tradução dos codecs, enfim, dos formatos de compressões, essas questões todas, né, que a web está a todo momento se reatualizando e formatos digitais propriamente desde que nascem, correm um certo risco de extinção. Né? Você acha que isso também é uma problemática de pesquisa? Como é que a gente pode... Porque o livro ele continua na sua materialidade, né? De forma muito semelhante há muito tempo. Como é que a gente pensa essas relações no âmbito digital?
com suporte. Sem dúvida. Essa é uma questão que já se discutia na década de 90 e houve, inclusive, referências à época que o livro iria acabar, né, mas, de fato, esse processo de atualização, a mim parece já faz parte da cultura digital o princípio de atualizar, né, os arquivos, né, e os softwares, os programas que criam determinados arquivos. Quer dizer, a necessidade de atualização disso faz parte da própria cultura digital. Então, não é tanto, eu não vejo tanto como um desafio que está sendo novo, que a gente está enfrentando, mas a própria cultura digital já pressupõe a necessidade de atualização. Então, agora, sem dúvida, para a questão da hipermídia ou de um ambiente que foi criado para o mundo digital, este é um problema, porque você pode usar recursos, né, numa determinada época que para sua atualização seja, né, esses recursos para serem atualizados, isso podem representar um custo muito alto, né, e isso acaba não sendo possível e você vai ficar sem acesso a essas informações. E aí eu estou pensando em ambientes cujo conteúdo foi criado, né, como se fosse uma publicação na web. Né? É uma publicação para o mundo digital, como se fosse um livro, mas não é um livro de papel, é todo um trabalho criado, um ambiente com questões sonoras, imagéticas, o tipo de programação que está ali, assim por diante, criado para a web. Né? E, portanto, não é tanto nessa discussão a questão da interatividade no tocante à rede, né, ou a interlocução entre pessoas, né, que está em questão, e sim o processo de criação de um conteúdo específico para a web. Né? Sim. E você, Byron, faz começo dos anos 2000 um pós-doutorado na Alemanha. Você sabe precisar a data especificamente? Na verdade, depois do doutorado, eu comecei um pós-doutorado na PUC, na semiótica, onde eu virei professor depois. Fui também para a Alemanha fazer uma interlocução com a questão ligada à cultura latino-americana e assim por diante. Isso tudo foi a partir de 91, né? E aí depois pude fazer também, iniciei um pós-doutorado na FRAE, mas aqui na USP também, né? É que na época o pós-doutorado era uma coisa meio estranha ainda, quer dizer, ele estava sendo construído. Por exemplo, na USP, na História não tinha estrutura de pós-doc, ninguém sabia exatamente como funcionava isso, né? E essa foi a época que foi sendo criada essas concepções. E esse pós-doutorado na Alemanha, você levanta uma série de pesquisas em âmbito brasileiro e alemão que lidam com... O nome é Tendências da Linguagem Científica Contemporânea, né? Que é um... Não, esse não foi um pós-doutorado. Ah, não? Não. Então... Esse foi um artigo, quer dizer... Mas ele partiu de uma pesquisa na Alemanha, não é essa Ele partiu de uma imersão na Alemanha, tá. Mas esse já foi bem mais tarde. Mais recente. Né? Na verdade, esse trabalho que se chama Tendências da Linguagem Científica Contemporânea foi um trabalho onde eu procurei, que é um artigo, quase um pequeno livro, porque tem 50 páginas, então eu procurei fazer um levantamento de trabalhos em hipermídia no Brasil e na Alemanha, que foram apresentados, portanto, como hipermídias e foram apresentados também como produção de conhecimento científico. Portanto, o que estava ali não era uma obra de arte, não era uma especificidade artística, mas era uma expressividade do pensar acadêmico. E essa questão, para mim, ela é sempre muito importante. Né? Tanto é que, à época, eu ainda falava eu falava para colegas, né, que se apresentam, ou que se apresentavam, continuam se apresentando como artistas e professores acadêmicos e assim por diante, da necessidade de aproximar essas linguagens, né? Que, na minha opinião, é uma aberração que o Lattes, por exemplo, a plataforma Lattes ainda tenha um setor de produção artística
e outro de produção bibliográfica, né? Quer dizer, e a hipermídia se encaixa onde? A hipermídia não se encaixa em nenhuma, né? Quer dizer, muitas vezes são ambientes que a gente demora muito tempo para fazer, dá muito mais trabalho, dependendo da questão, que é a produção de um livro, né? E não tem onde colocar, quer dizer, ou a gente coloca como uma publicação, que não é exatamente, ou como produção artística, que também não é exatamente isso, quer dizer, o que é esse trabalho. E nesse período você levantou essa série de hipermídias, né, propriamente, nos 2 países, e coisas interessantíssimas. Eu acho que é um artigo fundamental para quem pesquisa a área. E queria saber da tua percepção, o que você acha. A tecnologia é cada vez mais disseminada, talvez mais democratizada, mais acessível, mais palpável. Se você tem percebido que há uma crescente, ou pelo menos uma procura, em termos de pesquisa, se novas produções, se o Brasil está produzindo coisas interessantes nesta área da hipermídia e produção de conhecimento científico, como é que está o nosso status hoje atual? Eu não estou mais tão atualizado assim, nessa temática, porque já faz 10 anos quase que o trabalho tem sido, o caminho tem sido a produção partilhada do conhecimento, né? Mas, em todo caso, eu acho que a trajetória, essa disseminação dos recursos digitais, sobretudo na forma de vídeo, foto, né, interlocução, redes sociais e assim por diante, está e tem causado uma diferença e uma possibilidade de proximidade entre saberes que até hoje estão muito bem separados institucionalmente, como diria Foucault, né? Quer dizer, a gente tem nos próprios trabalhos de produção partilhada de conhecimento que, né, nós começamos a fazer, a ideia é aproximar o saber das comunidades orais do saber acadêmico. E o que a gente começa a notar é que a única possibilidade que nós vimos disso acontecer até agora é usar o audiovisual e usar os recursos de comunicação digital para procurar equiparar e criar ambientes de diálogo entre estes saberes tão separados institucionalmente falando. Acho que você começa esse segundo eixo que eu gostaria, acho que é de fundamental importância também para esse diálogo, né, que a gente tem de um lado a hipermídia de produção de conhecimento científico propriamente, talvez mais estrito sensu, a gente tem por outro lado uma relação que é quase da extensão, né, mas que é entender esse diálogo entre universidade e comunidades, né, que na tua pesquisa começa lá com a tradição da coroação de reis congos, né, que é uma pesquisa exaustiva que você fez com o professor José Ribeiro, né, e depois que mais recente aí com as comunidades indígenas. Queria que você falasse um pouco desse começo, dessa interlocução. Na verdade, foi também um questionamento que vem se desenvolvendo desde de uma questão colocada pela filosofia, que nós buscamos, pelo menos, uma fundamentação num determinado discurso filosófico. No primeiro momento, um discurso um momento histórico na filosofia que você afasta a experiência estética da questão da racionalidade, e isso se desdobra depois em instituições, universidades, instituições ligadas à arte, né? A ciência moderna, né? Ciência moderna, né? E esse caminho de que onde se pensa não se expressa o sensível, e onde se expressa o sensível há um pensamento, desde que interpretado pela academia. Então, há uma construção histórico-filosófica dessas separações institucionais, e não há mais sentido nenhum isso continuar assim hoje, inclusive pela própria filosofia, né? Quer dizer, por vários filósofos no contemporâneo colocando uma discussão, inclusive em relação à escrita, né? Como a grande expressividade do pensamento, né? Então, isso por um lado, e por outro lado, também uma trajetória histórico-filosófica de um afastamento do que se convenciona chamar na filosofia de senso comum, né? Do âmbito acadêmico. Então, em outras palavras, como é que a gente fez essa leitura?
né? A cultura oral não tem nada a ensinar para a academia, né? A cultura oral, por exemplo, as culturas tradicionais, então a cultura que está associada à coroação de reis Congo, a cultura afro-brasileira, chamada afro-brasileira, as culturas indígenas, quer dizer, são formas de compreensão de mundo que não tem nada a ensinar para a academia. Ao contrário, para elas existirem como conhecimento, elas precisam da academia, ou melhor, precisam que a academia as explique, né? E dê um sentido a elas. A gente está invertendo esse processo, então invertendo em parte, ou seja, como trazer esse conhecimento que é essencialmente oral para dentro da universidade e como criar ambientes em que esse saber acadêmico, que é evidente que é importantíssimo, e esse saber oral convivam. E aí é que a hipermídia ou os ambientes digitais entram, ou o audiovisual, como são os trabalhos que você tem feito com os Carajás, agora mais recentemente, quer dizer, como que o audiovisual possibilita essa interlocução, né? O que um texto acadêmico não possibilita interlocução nenhuma, com ninguém, fora da academia, né? E fora de uma elite, inclusive, muito pequena dentro da academia, né? Mas, no entanto, quando essa interlocução ocorre por meio audiovisual, em outras palavras, por meio da experiência estética, essa proximidade, a gente tem notado, pelo menos, ela fica muito mais possível e tem consequências, inclusive, de retorno para essas comunidades, no tocante à produção do conhecimento, muito interessantes, né? Bem mais interessantes do que uma tese guardada numa prateleira sobre a comunidade indígena tal e que, né, quer dizer, é um trabalho importantíssimo, mas está na hora da gente passar dessa etapa, na minha opinião. Sim. A gente teve algumas experiências muito interessantes, como uma comitiva aí de 17 chavantes que estiveram aqui na Escola de Comunicações e Artes, né, com os Bororos também, que estavam aqui, né, editando os filmes aqui no próprio laboratório. Quer dizer, há também uma espécie de uma negociação desse espaço institucional, né, da academia, que tão bem fechou a porta, a academia como um todo, tão bem fechou a porta a estas autoridades, né, que também não se sentem representadas o suficiente na forma de livro. Eu acho que é um pouco desse desafio epistemológico que a gente parte. E aí, nessa crescente, que eu acho que o Brasil é um país absolutamente maravilhoso para essas questões, para quem gosta da pesquisa com diversidade, né? E país incrível nesse sentido. E acho que as coisas não param de crescer quando a gente, às vezes, não tem nem braço para abraçar tanta coisa nova que surge, mas vai se encantando, né? E aí, no meio disso tudo, surge, o diálogo aparece, né? Enfim, com a pedagogia griot e com o saber griot, né? Então, e que recentemente publicamos um artigo, inclusive, sobre o saber do mestre, né? Do griot, e esta relação com a produção partilhada, né? Com eu diria, com essa retomada desse diálogo, né? Se aquele um dia existiu, mas esse convite ao diálogo junto com as comunidades na produção do conhecimento. Onde que entra a figura do griot, né? O que é o griot brasileiro? A ideia do griot, na verdade, mais eu acho que da pedagogia griot, que foi um conceito desenvolvido pela Lilian Pacheco, pelo Márcio Caires, né? Lá de Lençóis, e que fundamentou a ação griot na gestão do Gil, sobretudo com Célio Turino, né? O que você tem ali, o que eles desenvolveram, na verdade, foi uma forma de receber o mestre da cultura oral, portanto, o mestre indígena, vamos chamar assim, o livre docente da cultura oral, né? O mestre indígena, o mestre da cultura afro-brasileira, esses mestres que são reconhecidos como mestres dentro das próprias comunidades que eles atuam, eles detêm um saber que vem sendo passado de geração em geração, há séculos, né?
e que ele é dinâmico, não é um saber monolítico que é repetido, né, como se fosse uma carga instintiva, genética, não. É um saber que vem se reconstruindo, mas, portanto, é um universo todo que não está nos livros. Não está nos livros. Né? E, sobretudo, a forma de compreender o mundo não está nos livros, porque não dá. Né? Quer dizer, não é letrada, o que a gente procura fazer, por exemplo, eu acho que o saber oral da coroação de Reis Congo está, em parte, no Guimarães Rosa. Né? Se a gente for para Corpo de Baile, por exemplo, e que, por sinal, é um trabalho também que a professora Marília Librandi está fazendo, que é interessantíssimo, a gente vai ver uma série de elementos interessantes que são componentes da cultura oral, né, que faz parte desse ritual Coroação de Reis Congo e que o Guimarães percebeu, né, e colocou em algumas obras. Mas, no entanto, o que a gente procura fazer é olhar para a importância desta cultura oral, e isso a pedagogia griot faz, na minha opinião, maravilhosamente bem, olhar para a importância dessa cultura oral que, inclusive, possibilitou obras como Grandes Sertões, ou Corpo de Baile e assim por diante. Né? Então, na verdade, a gente inverte um pouquinho essa questão também e vê, inclusive, a literatura como, em grande parte, como uma expressão da riqueza dessa cultura oral. Né? E não enxergar a cultura oral somente porque ela foi colocada na obra do Guimarães, que é uma coisa aí complicada. Mário, recentemente você tem feito alguns intercâmbios, sobretudo com a Universidade de Stanford, e o que tem interessado em relação a essas pesquisas com a hipermídia, com as comunidades, o que você tem sentido de feedback? A interlocução com a Universidade de Stanford foi, sobretudo com a professora Marília, né? E ela tem uma reflexão que é interessantíssima, né? Que, em síntese, aproxima a literatura, né, brasileira da cultura oral, por um lado, e, por outro lado, discute o que seria a própria literatura. Né? Por exemplo, ela tem um artigo em que ela trabalha a carta Guarani-Kaiowá, né? E que ela pergunta nesse artigo, ora, por que as cartas indígenas ou as narrativas indígenas não são consideradas literatura? Por que não são consideradas literatura? A carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é literatura, é uma obra literária. Agora, as manifestações culturais, as narrativas indígenas, por que não são literaturas, com L maiúsculo? Por que não são trabalhadas na escola? Né? Quando entram na escola, entram no máximo como folclore. Né? Então, esse tipo de questionamento está sendo feito pela professora Marília já faz um bom tempo e, evidentemente, que houve aí um feliz encontro com a proposta da produção partilhada do conhecimento. Então, a gente está fazendo tanto trabalhos em parceria, inclusive junto do Diversitas, da FEFELESH, no campo estético, vamos chamar assim, né, sonoro, com as questões do ouvido e da escuta. As escritas de ouvido. Né? Das escritas de ouvido, como diz a Marília, até questões ligadas mesmo à cultura oral, como a tua pesquisa, né, quer dizer, junto de comunidades, a partir de uma imersão numa comunidade indígena, por exemplo, esperando que a temática da pesquisa, nessas imersões comunitárias, surja da interlocução com a comunidade. Né? Então, quando você vai para a comunidade, você não chega lá com uma temática pronta e com um roteiro montado. Quer dizer, você constrói, a partir dessa interlocução, o que de fato é importante. Então, aí, é por isso que a gente denomina que é a produção partilhada do conhecimento que importa. Portanto, é o ato de produzir conhecimento que deve ser partilhado, não a divulgação do conhecimento, que é o que a gente tem hoje muito male-male, né? Que o que se produz na universidade, né, é socializado, vamos dizer assim, né, pela educação e assim por diante. Mas o nosso questionamento é até que ponto a produção do conhecimento na universidade pode ter uma participação efetiva, uma parceria
absolutamente de coautoria dessas comunidades. Sim. E acho que é uma questão também absolutamente epistemológica, porque as compreensões de mundo, né, quando entram na pesquisa, elas nos dão um baile absoluto, né? Por exemplo. Inúmeros, né? Como a gente estava agora perseguindo a ideia de fazer um documentário, entre vários documentários possíveis, um sobre um tema que é bastante trágico para os próprios Carajás, que é a questão do suicídio, né? Um índice alto de suicídios por algum tempo que eles vêm tendo lá na região da Ilha do Bananal. A gente, que você diz, você com... Sim, junto com o John Ahu, que é, né, nosso interlocutor, trabalha junto conosco no CEDIP, nosso grupo de pesquisa, e ser parte de algumas premissas, né, de ordem psicológica, antropológica, enfim, com algumas hipóteses do porquê esse número grande de suicídio que desequilibra esse, né, que feedback que está um pouco, enfim, desequilibrado para que se possa explicar, né. E, de repente, você tem toda uma dimensão do não palpável, que todas as explicações, as mais aceitáveis possíveis e que a comunidade, assim, encara, é a hipótese de um feitiço, né? Então, esse lado mágico mesmo que toda experiência de campo te traz é algo que muitas vezes é intraduzível, né? Então, a gente está... Os nossos pressupostos acadêmicos, sejam eles metodológicos, teóricos, estão sempre... Então, mas essa temática do suicídio, entre os Carajás, por exemplo, ela surge a partir do momento em que você está convivendo na aldeia, e ela surge como uma conversa, como uma Sim, grande conversa. Uma reflexão. Junto, Sim, né, junto do John Ahu e de outras pessoas da comunidade, sim, que estão ali, né? Portanto, acho que essa é a diferença, quer dizer, não é exatamente um trabalho teu, sim, sobre o suicídio indígena, que seria outra coisa, sim, daí, né? Quer dizer, é um trabalho em que você tem a parceria desses atores, né? Inclusive a parceria já para proposição do próprio tema, sim, sobre o que fazer. Não sei, eu preciso conversar com as pessoas e nós vamos pensar juntos sobre o que fazer. Então, a própria escolha do tema já é partilhada. Então, por isso é que a gente costuma dizer que é a produção do conhecimento que é partilhada, né? E aí, se nós pensarmos na produção do conhecimento partilhada e num referencial, como a pedagogia griot, que seria a socialização desse conhecimento produzido, para nós seria uma maravilha, né? Quer dizer, porque a gente teria tanto a produção do conhecimento partilhada, quanto a socialização do que foi produzido em parceria com as comunidades orais. Então, nesse sentido, a gente poderia fechar esse ciclo. Seria o que o Boaventura talvez chame da dupla ruptura, né? Esse retorno, mas que na verdade não é necessariamente o retorno no sentido da socialização, tão somente porque a pesquisa já foi socializada desde seu princípio, né? Então a perspectiva do retorno ela é inerente desde essa produção, efetivamente, né? Então uma outra experiência bastante importante dessa visita recente aos Carajás, um trabalho em produção partilhada, que é também essa noção do tempo na pesquisa, né? Quando essa pesquisa é partilhada, como a gente perde, e acho que o pesquisador normalmente morre de medo desse pressuposto, né? De perder o controle. E eu acho que é talvez das coisas mais interessantes essa espécie de dispersão que há na pesquisa, no âmbito horizontal, né? Que você passa a já não mais deter o controle dessa pesquisa, senão na própria interlocução com as pessoas que vão descobrir também efetivamente o que é pesquisa junto com você, né? Então o John Ahu me ligava desde outubro do ano passado e falava, vamos fazer eu quero registrar um documentário sobre a festa de Aruanã, né? Você pode vir para cá? Eu posso, né? Tenho vontade, vamos fazer esse documentário juntos, né?
Então a festa está acontecendo, está bonito, por aí ele sempre dizia, tá, a festa está acontecendo, tá bonito, a Aruanã está saindo, né, que são as máscaras carajás, então a Aruanã está dançando, ele me dizia por telefone sempre, a gente fala, novembro, conversa, tá acontecendo, Aruanã, está acontecendo, está bonito, né, e aí em janeiro eu consigo ir para lá, ficar quase um mês, mas no momento imediato que eu chego até a aldeia, praticamente uma das primeiras notícias que o Jonah me dá é algo próximo assim do seguinte, o Aceriué, ele fala, irmão, eu estava te enganando esse tempo todo. Quer dizer, a festa não está acontecendo, né? A comunidade está com alguns problemas aí, né? Como é de certa forma comum em aldeias, em comunidades pequenas, né? Os problemas são em menor escala, mas acontece com muita frequência também. E a casa dos homens, que é o lugar onde os aranãs habitam, né, as máscaras, ela tinha sido incendiada, enfim, incêndio criminoso. E, por sinal, quando a gente foi embora também, logo depois que a gente foi embora, a casa foi queimada de novo, então ela era reconstruída para o Aruanã, então existia uma espécie de contra-força lá que não queria que a festa acontecesse, né? Então aí quando a gente chega lá, eu vim aqui para fazer um documentário sobre a festa não está acontecendo. E aí, né, Jonah, o que você acha? Né? O que a gente faz como produto? O que é o produto dessa produção partilhada, né? O que vai ser? Aí ele sugere, de forma muito interessante, que a gente faça um documentário sobre o porquê a festa não acontece, né? Então é um pouco essa premissa de uma pesquisa que também é aberta, né? Uma pesquisa que é dialógica, essencialmente. Uhum. Né? Então eu acho que esse exemplo ele é bem interessante porque, de certa forma, se você fosse um pesquisador, vamos chamar assim, tradicional, e a sua intenção é chegar na comunidade e fazer uma pesquisa, documentário ou uma pesquisa audiovisual sobre a festa, e a festa não acontece, você dá a volta e vem embora. Uhum. Né? No entanto, não é a festa que interessa ou não interessa. Se o que interessa de fato é a temática que surge dessa interlocução, academia, né, comunidade, não dá para saber o que vai surgir. Né? Quer dizer, e principalmente a importância de respeitar aquele universo cultural que é, em parte, muito diferente do nosso, mas em parte, do nosso, eu digo, da nossa escola ocidental, mas em parte já tem uma história de interlocução com essa nossa cultura, então, mais abrangente. Então, eu acho que a grande questão é como fazer essa negociação e como transformar essa negociação em produto, né? Tanto para eles, em produto, eu digo resultados, tanto para eles quanto para a academia, quanto para o processo de produção do conhecimento. Bom, eu acho que, enfim, assuntos super importantes. Acho que também tem uma questão de pesquisa que é super importante né, em comunidades de tradição oral, como o caso dos Carajás, Chavante, Bororo, o que a gente tem efetivamente feito bastante é um diálogo a partir do audiovisual, justamente por compreender que o produto, fruto dessa pesquisa, não pode ser o livro ou somente o livro, né? Pode ser o livro e um filme, o livro e a hipermídia, se possível, né? Mas aí gostaria que você falasse um pouco sobre no tocante ao audiovisual, né? Você tem uma pesquisa bastante interessante sobre como o pensamento hipermediático ele já está nas formas conceitualmente ele já também está implícito no audiovisual, por exemplo, com o Vertov, né? Ou que para a antropologia visual também há uma possibilidade de interlocução com esse pensamento hipermediático, né? Da antropologia visual, do Vertov, enfim, você tem alguma pesquisa nessa...
Também, quer dizer, a grande interlocução que eu comecei a fazer a partir da hipermídia foi com a antropologia visual. Porque a antropologia visual provavelmente é a única sub-área do conhecimento que manteve a proposta e desenvolveu melhor a proposta de produção do conhecimento com o audiovisual. Né? Portanto, a ideia não é fazer um cinema arte, mas sim um cinema, se você preferir, ciência. Talvez a grande diferença entre Vertov e o Eisenstein, né? Pensando nos dois contemporâneos. E o que você tem no Vertov é uma valorização da comunidade local. Isso podemos dizer assim, quer dizer, desde Odessa até o projeto Cineolho, né, que ia para as comunidades rurais e tal, quer dizer, onde há uma necessidade de um registro, uma montagem que é sugerida pelo próprio ritmo do local. Né? Ainda que seja dentro de um campo muito mais uma característica de documentário do que propriamente de produção de conhecimento, o Vertov tem uma proposta metodológica para produzir conhecimento, aqueles 6 passos, né, básicos, e o primeiro é justamente o olhar desarmado. Né? Quer dizer, para você imergir num campo que vai resultar num projeto audiovisual, você tem que chegar desarmado de conceitos lá. Porque se você chegar totalmente fechado com o roteirinho pronto, você vai deixar de perceber uma série de elementos locais que vão ser importantíssimos. E a antropologia visual tem um caminho fantástico nesse sentido, né? Quer dizer, do Vertov ao Jean Rouch. Né? E, portanto, o audiovisual para nós, eu acho que a gente... acho que essa é uma questão central da produção partilhada do conhecimento. O audiovisual é o que possibilita a grande interlocução entre os saberes da cultura oral e o saber acadêmico. Né? Se este produto audiovisual foi criado e produzido em parceria, isto é o ideal. Né? Quer dizer, não a valorização do pesquisador, e até da subjetividade do pesquisador na hora de montar o filme e assim por diante. Ou até mesmo da expressividade artística, se for o caso, do documentarista. Né? Porque aí você está entrando no campo da subjetividade, de valorização, né, de um olhar. Né? Mas sim, e isso é uma discussão que, enfim, não vai ter fim, né? Mas sim a valorização da interlocução. Como é que você faz isso na montagem? E eu acho que a gente tem conseguido encontrar resultados interessantes nessas pesquisas com as comunidades indígenas, né? Onde, de fato, há uma espécie de autoria, inclusive na montagem, do jeito que os laboratórios acabam ficando organizados, né? Quer dizer, de várias pessoas das comunidades trabalhando no processo de montagem, né? E dando opinião, e você dilui a autoria ou a subjetividade da autoria, né? A partir dessas estratégias. Desse senso comum. Né? Desse senso comum, que são coisas que a gente está testando ainda, mas que eu acho que apontam para um caminho bem interessante. Acho que o Divino faz esse método entusiasmante de exibir. O filme é sempre exibido, né? Ele nunca é fechado por uma autoria, Exato. né? Por essa subjetividade do montador, enfim. O Exato. filme é exibido e as impressões são colhidas e remontado como o Rouch fazia, mas como uma ética ameríndia. E o Divino vem do Vídeo das Aldeias, também, né? Que já tinha essa preocupação em desenvolver por esse lado. Bom, Byron, eu só agradeço. É um diálogo que, para mim, é sempre, não só no tocante à pesquisa, mas também à experiência humana, né? De relação, seja no âmbito artístico, que eu acho que a academia é tão carente de uma arte que não se considere arte, né? Não busca disputar esse espaço da grande arte, né? Mas que busque chamar atenção justamente para a expressividade, para a experiência estética, né? Que é constantemente solapada. Então, acho que você tem inúmeras contribuições nesse... Né? A gente mal conversou da tua livre docência, que eu acho que é um trabalho fundamental, né? A retomada da experiência estética na produção do conhecimento, né? Que não sei porque ainda não foi publicada. Né? Estamos carentes dessa publicação. E acho que não só nessa relação da experiência estética, mas também, né, de
enfim, de uma discussão fundamentalmente epistemológica, que acho que a comunicação talvez a única área que poderia abarcar tamanha interdisciplinaridade, e que você conduz tão bem, que faz isso com uma maestria como poucos aí. Então, para mim é um prazer enorme com toda a conversa nossa, e agradeço. Prazer meu, obrigado.